Hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante, né? A criação de filhos quando os pais não vivem juntos. A gente tem dados, tem lei, tem psicologia. A ideia é entender, assim, os números, os impactos reais e o que isso diz sobre a família no Brasil hoje. Ok, vamos lá. Olha só esse dado. 2022, primeira vez que a maioria dos lares, 51%, passou a ser chefiada por mulheres. Isso é... Uau! É uma virada enorme. É, exatamente. Isso mostra uma reconfiguração, assim, muito profunda da família brasileira, né? Se distanciando daquele modelo mais tradicional. E a legislação, bem, ela tentou correr atrás. Desde a Constituição de 88, que já abriu mais o leque do que é família. Sim, não só o casamento, né? Isso. E depois o Código Civil de 2002, que colocou a afetividade bem no centro. Tipo, a família como um lugar para buscar a felicidade, sabe? Entendi. E os números acompanham essa mudança toda? As fontes mostram mais de 11 milhões de mulheres criando filhos sozinhas, um aumento de quase 18% em 10 anos. É muita gente. Muita gente. E os divórcios também, né? Subiram mais de 160% naquela década até 2017. É uma dinâmica social muito forte. E aí entra uma questão delicada que as fontes apontam. A vulnerabilidade, né? Ah, sim. Esse é um ponto crucial. Os dados são bem claros, infelizmente. Famílias monoparentais chefiadas por mulheres, e aí especialmente mulheres pretas ou pardas, elas concentram os maiores índices de pobreza. Chegou a quase 58% em 2020. E assim, não é uma questão individual, né? Não, claro. É um reflexo de desigualdades que já existem. Discriminação no trabalho, a dupla, tripla jornada, falta de apoio do Estado, tipo creche acessível, sabe? É o que a gente chama de feminização da pobreza. Um fenômeno bem documentado. Falando em Estado e a lei, a guarda compartilhada virou regra, certo? Em 2023, 42,3%. Parece bom no papel, né? Mas funciona mesmo? As fontes dizem algo sobre isso? Então, a intenção da lei é ótima. É manter o vínculo da criança com os dois, né? Pai e mãe. Essencial. Só que a prática é muito mais complexa. Porque para funcionar bem, precisa de diálogo, de respeito mútuo, maturidade. Coisa que muitas vezes já acabou ali no divórcio, né? Exatamente. O conflito pós-separação, ressentimentos, aquela dificuldade de separar o papel de ex-casal do papel de pais. Isso cria barreiras enormes. O que a gente vê muito na prática é a guarda ser compartilhada só no nome. Mas no dia a dia vira quase unilateral, sabe? Com um dos pais, geralmente a mãe, super sobrecarregada. Isso leva a uma pergunta-chave. O que realmente causa mais impacto negativo nas crianças? É a separação em si? Ou tem outra coisa mais forte? Olha, as fontes são bem consistentes nisso. O fator mais prejudicial mesmo é o conflito. O conflito entre os pais. Intenso, crônico, sabe? Seja ele aberto com briga ou aquele mais silencioso, velado. Aconteça antes ou depois da separação formal. Então não é nem a separação em si. Não prioritariamente. A exposição constante a essa hostilidade é o que gera mais estresse, ansiedade, depressão na criança, baixa autoestima. É bem mais danoso do que a separação se ela for feita com um mínimo de respeito. Claro que a ausência de um dos pais também impacta, lógico, mas o conflito, esse é devastador. Curioso que um estudo apontou que no desempenho acadêmico geral, talvez não haja tanta diferença gritante, mas ressaltou a complexidade ali do envolvimento materno nesses lares. E quando esse conflito vai para o extremo? A gente ouve falar de alienação parental. O que as fontes trazem sobre isso? A alienação parental é tratada como uma forma bem grave de abuso psicológico mesmo. Basicamente é quando um dos pais, faz uma lavagem cerebral na criança para ela rejeitar o outro, pai ou mãe. Sem motivo real, sabe? Só para destruir o vínculo. Nossa. É uma campanha de difamação. A gente até tem lei para isso no Brasil, a 12.318 de 2010, que tenta coibir. Mas os danos psicológicos podem ser para a vida toda. Afetam a confiança, a autoestima, os relacionamentos futuros da criança. Caramba. Isso conecta com a próxima questão. Os efeitos disso na vida adulta, né?
esses legados. Exato. Quem cresceu no meio de separações muito conflituosas pode ter, sim, mais dificuldade em formar relacionamentos estáveis, saudáveis. Pode ter um medo, às vezes inconsciente, de repetir aquele padrão, sabe? Ou inseguranças na intimidade, dificuldade de confiar. É uma coisa que pode passar de geração para geração. Uma transmissão intergeracional. Isso. E tem um outro ponto importante que as fontes trazem, o tal do abandono afetivo. Abandono afetivo, mesmo com presença física ou dinheiro. Sim. Mesmo que o pai ou a mãe esteja presente fisicamente ou pague pensão direitinho, se falta a conexão emocional, o carinho, a validação, o interesse genuíno, isso é sentido como abandono pela criança e causa feridas profundas na saúde mental, que duram. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a família brasileira mudou muito, a lei reconhece a importância do afeto, mas criar filho separado ainda traz desafios gigantescos, principalmente a vulnerabilidade econômica das mães solo e, crucialmente, o impacto terrível do conflito dos pais nas crianças. E isso não acaba na infância, né? Reverbera. Perfeito. O resumo é esse. Fica muito claro que a qualidade das relações ali dentro da família, isso importa muito mais do que o formato dela, sabe? Se é nuclear, monoparental, etc. E isso exige que a sociedade e as políticas públicas se adaptem. E rápido. A gente precisa de mais apoio psicológico para pais e filhos, mediação de conflito que funcione de verdade, políticas sérias para combater a feminização da pobreza, mais creche, igualdade salarial e, no fundo, um olhar que valorize o bem-estar emocional, o afeto em qualquer arranjo familiar. E fica aí uma reflexão, né? Se o afeto é mesmo um novo pilar legal e social da família, como é que a gente pode construir sistemas de apoio na saúde, na educação, na assistência social que realmente ajudem a nutrir esses laços? Em todas as famílias, como garantir que ninguém, nenhuma criança, nenhuma família mais vulnerável fique para trás nessa transformação toda? É um desafio enorme.